você achou, Márcio? Cortou os créditos no final. Não, não cortou, não. Ari, o final no Belas Artes, ele sempre é assim, mas os créditos foram no começo, não foi, não? Teve um monte de coisa no começo, Ah, tá. né? Mas, É de o começo qualquer do forma, eu livro. gostei do filme, cara. Gostei da história, principalmente, assim. O roteiro é muito bom. Você sabe uma coisa interessante, rapaz, que eu acho quando eu fico vendo filme desse tempo, ali, é que eu fico sempre meio surpreso. Eu sempre acho, né, você tem alguma ideia meio inconsciente de que os anos mas, 50, 40, tarará, eram inocentes, né? Eu esqueço da Belle Époque, eu esqueço mas sempre me surpreendo quando eu vejo retratado assim essa coisa assim meio brutal, né, nesse filme. Mas eu gostei, realmente. Não esperava isso, não. Esperava não gostar, na verdade. O que vocês acharam, meninas? Ok, mas eu não gosto de filme de época em geral, então para mim é complicado, viu? Essas roupas, as peles, eu não consigo me identificar, eu acho que é tudo fake, que é tudo estranho, eu não consigo. O pessoal que não toma banho, fica tão apaixonado, eu não consigo entender, viu? Mas ficava, né? Sei lá, só que eu não consigo, não consigo. Mas Ah, não é sei. bem dramático, né? Esse amor deles lá no meio das pedras não é muito confortável, né? Eu não consigo me identificar. Não é confortável. Eu prefiro um hotel assim com 5 estrelas, não sei, será que estou errada? Não, mas Ele, ele, ele é fala. muito. Ó, quem eu gostei mesmo foi do David Niven. Ele De eu quem? gostei. Do Nível? Nossa, David. ele parece um panaca, né? Coitado. Exatamente, ele tá ótimo, cara. Um corno manso, né? É. Pô, não, mas ele tá ótimo. Ô, Neiva, apareceu, tudo bom? Mas eu gostei. Mas você não gostou do Radcliffe, não? Eu achei que você ia comentar que o cara era lindo e Ele tal. está bonitão, ele Hum. está bonitão, realmente. Agora, aquela mulherada com aquela roupa, não dá, não dá. Pô, então você não assistiu, você não gosta daquele, como é aquele de Tara, como é? O Vento Levou? Você não gostou também? Qual? Qual? E O o vento Vento, Gone with levou. the Wind. Ah, eu vi isso quando. Eu nem lembro quando eu assisti. Eu vi uma vez só, para mim deu. Eu não sei. Eu era muito menina, acho que eu nunca mais vi, não sei. Pô, eu gostei. Mas Esse foi esse outro que eu aí. gostei. Eu só estava lembrando por causa da história dos frufrus e tararau, das vestimentas, aqueles bailes, né? Aquela coisa que tinha lá. Mas os dois Ah, filmes eu gostei exatamente, talvez, assim, por uma coisa comum, assim, de retratar as coisas de uma forma meio bruta. Não tem muita eram delicadeza. outros tempos, os empregados ficavam, os donos mudavam e os empregados ficavam 40 anos assim na casa, umas coisas que meio estranhos hoje, né? Eu acho filme velho, não sei. Ah, eu achei. Ah, Ari, tem um lugarzinho que é estranho de. Eu esqueci como é que é a palavra. Ele aparece com ela, de costas ele está com um blazer preto e de frente é um blazer cinza. Muito estranho. E aparece duas ou três vezes, assim, na mesma cena que não bate o blazer dele. Só se Tem uma, ele é realmente preto atrás e xadrezinho na frente, cinza, não sei. Achei esquisito. Ah, você que mais? acha Saiu. que tem um erro de montagem assim, cara? A palavra não é montagem, Continue isso. isso, Continuidade. 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 Mas que mais que eu achei? Só uma mulher como você para reparar nisso. Eu jamais.
Eu não reparei. Depois, a última coisa é ela morrendo de câncer de pulmão, né? Que eles não falam que é câncer, né? Que não sabe o que é. Devia estar com um bafo desgraçado e ele beijando. Ok, ok, não consigo me identificar. O que que eu faço? Ô Liliane, cadê o teu lado romântico, Liliane? Cadê o teu lado romântico? É um filme Eu de não, amor. É um filme de não, amor. pois é, eu não tenho esse lado, eu ainda não consegui achar. Talvez um dia eu ache, tá? Não. É um filme de desencontro, de amor, de paixões, de sonhos, de. Pois é, mas é na época Mas é errada. interessante, mas é interessante observar que existe um código moral aí muito, muito forte, né? Você vê que eles vão até certo ponto nesse amor deles, né? Não é uma coisa que é demonstrada com mais objetividade, com mais clareza, né? Então é Não, uma coisa o David Niven, inclusive, dá um beijo nela, que é metade da boca dele só, e depois ele dá uma exatamente. a outra metade, boca inteira, dois beijos xoxos, né, coitado do Niven, sobrou para Não, mas ele, aí né? faz E parte da construção do exatamente essa é a personagem. direção. Essa é a Uhum. direção de atores. Essa é a Uhum. direção de atores para mostrar que era um amor, não era um amor, era Não uma era um coisa amor, morna. Não era, Não era exatamente. era uma coisa morna, enquanto que É. ele e ela era uma paixão Uma chance inexplicável, avassaladora avassaladora, demais. avassaladora, avassaladora, é, até meio sobrenatural em certos momentos, né? é, Ela se transformava, mostrava como ela se é, transformava, ela ficava possuída, a palavra é, seria possuída pelo amor que nem ela entendia e nem ela aceitava. Mas uhum. era incontrolável e ele Era, também era era meio incesto, não? incontrolável. Era meio incesto, eles eram tipo irmãos quando eram jovens, né? Mais ou Não, menos. não seria incesto porque ele era uma pessoa desconhecida, quer dizer, não é filho realmente Não, mas do. ele chegou lá criança ainda, 12, 13 anos, sei lá. É. Sim, sim, mas acho que é um amor que foi evoluindo durante o amadurecimento deles, durante a juventude deles, e era uma coisa realmente fortíssima essa atração entre os dois. Também Fortíssima. não tinha muita opção também, né? Não tinha ninguém por ali, né? Tem que fazer uma observação desse tipo, a pessoa, né? Agora, Assim, vem cá, a pessoa destrói assim, a construção. Deixa de ser não, ruim. o novo filme parece que é bem hollywoodiano também, eu não assisti. Não, eu não gostei desse novo filme, não. Não? E É eu muito nem tenho louco, vontade, nem tenho vontade de assistir, é entendeu? Porque muito eu acho que é uma louco. coisa tão distante do livro, tão distante da história, né? É Tão. muito distante e não tem, eu não É. gostei, não. Márcia, mas Exagero, muito você gosta de exagerado. tudo, Márcia. Você gosta de tudo. Você não gostou, então deve ser muito ruim, hein? Eu não gostei Ou daqueles muito exageros que bom. tinha, não. Vai ser Tem isso. aquele ama eu ou deixo, né? Assim, você já descobriu que não vai Pode ser ser que tenha aquele. alguém que goste, nada é impossível, né? Não, mas eu Tem Pode acho gente não que que gosta agrada de a uns, observações agrada David. a da outros. Márcia, mas acho que as observações da Márcia são muito sérias mesmo, são Sim, sim. muito aguçadas. Então, se ela diz que ela não gostou, é porque a coisa realmente é A ruim chance de ser demais. ruim, né? É, Pode É ser que é tenha alta. grande. alguém que goste, sempre tem alguém que. Várias pessoas já não gostaram, viu? É, Não né? achei. Fora que ele é lindo, assim, na nova versão, ele é lindo, ela é linda, mas nem assim o pessoal gosta, viu? Impressionante. É. Eu não vi, mas. Não, os dois são lindos, existe esse amor, mas os exageros não, não É. sei, muito esquisito. Mas Não, é que, você é que- vai continuar? Você não, terminou, Eu Liliane? terminei, eu Sim. terminei. É. É. fala, Márcia, fala você, Márcia. Vai. Pronto. Eu não tinha visto, eu só vi essa versão nova, que é louca, né? A primeira versão eu não tinha visto. Então, na verdade,
eu gosto desses filmes de época, eu me sinto bem naqueles ambientes, naqueles vestidos, Eu naqueles também chapéus, gosto, eu também gosto. tudo isso, tudo isso me agrada. Eu gostei muito do filme, o cenário, o mobiliário, as roupas, né? Eu achei muito bem construído tudo isso, muito bem organizado. A parte dos closes dela, ela tem um rosto assim muito fotogênico, né? Então, aquela parte que ela estava com aquele casaco de pele, é, o, Chapéu, o Capuz. capuz, o né? capuz, Ele fez um close assim fantástico, maravilhoso Estão me aquele close. ouvindo? sim, Então, Eu sim, estou Michel, sim. ouvindo. bem-vindo. Nessa parte estava muito bonito esse close e o close também na escada. Outra foto maravilhosa é quando no final está ela com o Heathcliff olhando aquele monte que eles gostavam e a cortina. Então, essa fotografia ficou também maravilhosa. Na parte da história, ali mostra que era um conflito dela entre dois mundos, entre aquele mundo simples que ela vivia e Uhum. aquele mundo de coisas que ela achava maravilhosas, as A roupas, da as danças, aristocracia, né? da Aristocracia da aristocracia. época. Então, ela não, aquela vergonha que ela sentia dele, na verdade, ela sentia dela também, porque ela estava naquele ambiente que não era da aristocracia. Então, ela queria sair daquele Márcia, ambiente que ela. ela tem até uma frase que eu acho maravilhosa, que é I am Heathcliff. Eu Oi, acho, Uhum. tá bom, já é, vou. né, Obrigada. Márcia? Você lembra que Sim, ela tem uma diga. hora que ela fala I am Heathcliff? Ah, Uhum, foi. É, uhum, Ela diz eu ela sou diz isso. Heathcliff. Porque tinha um lado dela, ela era dividida, assim, estava em dois mundos. A metade dela era esse mundo de natureza, como é que a gente diz? É físico, a parte física, ela tem esse lado físico, esse lado animal, entre aspas, que é o animal, Selvagem, né? ela Como a selvagem, ela governanta, a tinha esse lado governanta. selvagem e de liberdade, de andar pelos campos, de gostar daquela local onde tinha aquela pedra. Então, ela com isso ela se identificava com ele, mas ao mesmo com Heathcliff, mas ao mesmo tempo ela não queria aquilo porque para a sociedade aquilo era rejeitado e ela queria ser da sociedade. Então, ela passa para o outro lado porque ela queria isso. No entanto, aquele amor estava do lado selvagem. Era essa a divisão que ela ficava, né? Pronto, eu acho que foi isso. Agora, uma cena fortíssima foi quando ela estava na escada, ela com o marido, com Linton, dizendo que ele não permitisse o casamento, e ela foi tão enfática que ele percebeu que ela é apaixonada por isso. Naquela hora, ele baixou os olhos assim. Ele viu que era isso que estava acontecendo. Né, o Então, eu corno, ele é achei. totalmente corno manso, o bichinho. E Ele é aquele final. conformadíssimo, eu tenho tanta pena de Lito. A No cena final, final, eu achei pronto, quando ele bota ela no braço, que leva para lá e depois traz para a cama, e a parte mais importante é que quando o marido chega, ele continua dizendo tudo que estava sentindo. Essa foi fortíssima para mim. ela estava com ele nos últimos momentos, e ele mandou o marido ir buscar hortelã lá na PQP e ficou com ela conversando. É corno manso mesmo. E ele foi, né, Foi buscar a buscar hortelã, que era para dar tempo Não, dele mas estar Aquilo ela. ali, era né? hortelã. Não, não, Aliás, não, eu ia não, não. perguntar, aquilo Não, não é não, não, não. lavanda, não? Não, Hã? ela mandou ele buscar antes do outro chegar. Foi antes, Ela Não, foi. mandou ele buscar porque ela é, estava delirando, ela já estava delirando com o castelo, com a lavanda, né? E ele saiu para buscar, na verdade ele não buscou, ele foi buscar o médico. Enquanto ele buscava o médico, chegou, né? E é belíssima a cena. Pessoal, eu não sei se hoje talvez eu esteja um pouco mais romântico, ao contrário da Liliane.
Ao Talvez ele contrário da esteja um pouco Liliane, menos hoje. eu acho que esse filme é eterno, universal, é um caso de amor, é uma É mulher em verdade, contradição consigo mesma e que você é vê em verdade. qualquer esquina até hoje. As contradições dela são atualíssimas. Seguir o amor, seguir uma paixão, seguir um sonho, seguir um outro sonho, né? Se conformar com uma vida, isso é atual, isso é universal, Eu não né? sei o que E a Liliane disse, mas eu música, concordo com a Ari. É, é, eu é que também a concordo Liliane com a Ari, acabou, também a concordo com a Ari. Liliane acabou com o filme, ela não pegou. Ela não pegou esse lado. A gente pode assistir. Que idade tem esse filme? É de Tem, É 39, 39, né? 39. então, tem quase 70 anos. A gente vê, a gente se emociona. Eu me emocionei hoje, né? O Por livro é quê? de quando? O Eita, livro eu não Ricardo, sei. boa pergunta. O livro eu não sei. Deixa eu pesquisar Mas, aqui rapidinho. mas o fato é o seguinte: o filme é tão bem conduzido. Desde o início, o roteiro vai criando esse clima entre os dois, ao mesmo tempo de sonho, ao mesmo tempo meio mágico, ao mesmo tempo meio gótico. A fotografia belíssima, em preto e Expressionista, né? Um branco, negócio bem expressionista. impressionista, contrastada, gótica, 1847 o aquele, livro. aquele Não. vento, aquele vento que de vez em quando aparece, o som do vento, os dois, né, sempre naquela oscilação entre momentos de extrema paixão e de repente eles estão brigando. É extrema paixão e de repente eles se separam. Então é aquele amor impossível que você fala, não vai dar certo, né? Não pode dar certo, mas você fica na torcida, né? Que ele volte, né? E quando ele volta, ela é possuída. Toda vez que ela vê ele, ela é possuída por esse amor inexplicável. E a música colabora demais com o filme. Os comentários musicais são excepcionais, clássicos, né? A música vai acompanhando momentos de aflição, de correria, de medo, de paixão, de alegria. A música comenta o filme inteiro, né? É daqueles clássicos que Não, antigamente se fazia isso. Ari, aquela cena da mulher tocando piano Ei, é e os dois se maravilhoso aquilo. olhando, totalmente É, aquilo é fora, muito. totalmente fora a mão dela. Eu toco Não, piano, não, a chatura não é Mas assim. isso você, acontece, Liliana. Isso pelo acontece em amor de todo Deus, filme. pelo amor de Deus, né? Não, Só falta em Mas você ali o dizer que importa, a gente que não toca piano, por exemplo, aí o que é que captura a gente? Porque cinema é mentira, né? Então, assim. em outros filmes, eles capricham, realmente parece. Esse não tem nada a ver com nada. A mulher está lá em cima, o som está lá Mas o embaixo. que a imagem capta? A imagem capta o virtuoso, a tensão, entendeu? Assim, que. e é uma música que cria uma tensão. É, Ari terminou, desculpa, eu estou lhe atravessando aqui. Eu não consigo terminar, mas eu vou terminar. Termine, Só, desculpe. só para dizer, ô Jean, antes de você entrar, a Liliane fez um comentário histórico. Ela viu um erro de continuidade na roupa do cara. Imagina, eu acho que a Liliane está pegando no pé desse filme de uma forma que eu nunca vi. Ela achou Tem um erro de vários erros de continuidade. continuidade do cabelo dele, inclusive. Se Bom, você mas, for. é, mas quem está prestando Mas ninguém, atenção nisso? mas isso não importa. Exatamente. Então, eu só quero dizer, por exemplo, tem imagens que são em loop, desde o início do filme, aquele traveling que se aproxima do vidro, do É, a quadriculado, e câmera aí entrando entra pela no janela, eu ia salão. comentar. A câmera entrando e saindo Tem, pela janela é massa. tem várias vezes que ela entra, que ela sai, né? Isso é uma coisa que vai e volta, que é o sonho dela de pertencer àquela sociedade, né? Em que tudo é maravilhoso, os casais dançam, a música é linda, todo mundo é aparentemente feliz, etc, etc, etc. Mas aí não é bem isso que acontece. Mas eu vou parar por aqui, vamos deixar todo mundo comentar, vai. Não, eu ia perguntar uma coisa para vocês, porque uma coisa que me chamou a atenção foi como as crianças e os adultos, os três, eram parecidos.
Assim, é bem Sim, incrível que aqueles meninos fossem os Sim, personagens sim. quando eram crianças. Tanto ela, quanto a menina Foi bem. principalmente, tinha aquela cara esquisita, né? Com aquela O cara meio... casting. O casting é muito não, Foi bom. muito bem Deixa eu feito. mas, fazer uns comentários assim que eu Ricardo, achei. Diga. só para terminar, não só a figura física, mas a postura dos dois. Sim, Logo no sim. início, o cara é arrogante, o cara trata ele como um escravo, né? E Uhum. ele, né, daquele jeito assim, o cigano, ele é tratado como um cigano, ou seja, um cara completamente, né, na sociedade até hoje, né? Os ciganos não são muito bem vistos, né? Em geral, né? Até hoje, imagina 200 anos atrás, né? E ele o tempo todo ele é o cigano que não tinha, que foi resgatado da pobreza, aquela coisa toda. Isso era uma marca nele. Mas isso que o Ricardo falou é legal. A postura dela como criança, deles, depois só muda o físico, mas a postura é a mesma, né? É muito legal. Há um relacionamento entre eles. Fala, Jean. É, eu, gente, desculpa eu não ter entrado antes, eu estava em outro compromisso, mas eu tinha dado minha palavra que eu entraria, porque inclusive a escolha, né, a curadoria desse filme hoje foi minha. Eu queria pegar o embalo do filme novo, né, do Mortos e Uivantes, e assim, eu queria começar fazendo um comentário que é um livro, acabei de pesquisar aqui, de 1847, né, da Brontë, e assim como outras autoras, né, é um comentário sobre os limites da liberdade da mulher e o amor e as consequências, a questão social. É um território que na Inglaterra, né, outras grandes autoras abordaram com finais bem mais felizes, mas Emily Brontë ela faz um romance que e eu estou falando especificamente do livro, né? Ela faz o que se convenciona em chamar de romance gótico. Por quê? Porque o romance gótico, ele tem suas características de romance, mas se bem que, como eu diria, como eu até comentei com minha amiga Marcela no grupo, eu diria até que esse é um anti-romance, né? É um filme que é romântico, mas ele tem várias coisas que vão contra os padrões do que a gente considera de romântico. E ela insere essa. Em inglês tem uma expressão que eu gosto muito, que é impending doom, né? Ela tem essa sensação de que algo desastroso vai acontecer. O filme começa com isso, o livro começa com uma retrospectiva que que o filme acompanha de como Wuthering Heights passa de um lugar de felicidade, um lugar de selvagem, um lugar de memórias infantis, de amores sinceros, para um local de tristeza, decadência e morte. E é, esse elemento gótico do livro, né, sempre me atrai muito a abertura e o final. Se Cat realmente é um fantasma, o que é que se Cat realmente chama Heathcliff, o que significa? Ele está enlouquecendo, eles veem, aquilo é um delírio coletivo. Essa esse questionamento sobre o fantasma de Cathy, que inclusive rendeu talvez uma das melhores adaptações de Wuthering Heights na mídia, que é a música de Kate Bush, que eu adoro. Eu li Wuthering Heights por causa da música de Kate Bush, porque eu achava a música muito operática e fantasmagórica, e ela na música ela fica cantando Heathcliff, Heathcliff sou eu, Cathy, eu estou aqui nos morros, me deixa entrar pela sua janela, né? Então é esse chamado fantasmagórico desse passado, desse amor não consumado, do pão que não foi comido. Eu acho essa frase maravilhosa de ela chamar ele para viverem juntos aquele romance na morte. E essa assombração me assombrou, né, quando eu li o livro durante muito tempo, e o final eu acho maravilhoso, assim, o final do livro é muito, muito bacana. E a primeira adaptação, eu vi as adaptações em ordem cronológica, né? A primeira adaptação é do William Wyler. William Wyler é um dos grandes diretores dos Estados Unidos.
Essa história teve muita sorte de ter sido primeiramente adaptada por ele. Obviamente, ele não podia adaptar o livro da maneira talvez que ele gostasse, porque os tempos eram outros. A gente está falando de 1939. É, a escalação de Heathcliff até hoje, e aí eu faço um paralelo com o filme atual, é sempre problemática. Eu não sei por que Cargas d'Água as pessoas não conseguem escalar uma pessoa com pele escura para fazer Heathcliff, porque isso é uma questão muito presente no livro. É um ponto que a Emily Brontë ela bate muito no livro. Ele é um homem de pele escura, ele é meio asiático, né? Meio indiano, cigano. Ele tem a brown skin, né? Uma pele marrom. E Afinal, é filho de imperador chinês isso, com a exatamente, rainha. que é essa frase que no livro também tem, que é bem esse delírio infantil que é bem interessante. É, e isso é muito importante porque não é um filme só sobre rejeição social. Heathcliff, ele não é rejeitado apenas socialmente. Ele é rejeitado por quem ele é realmente. Ele não tem como disfarçar. Ele se torna um cavalheiro e volta, mas mesmo ele se tornando um cavalheiro, voltando, tendo dinheiro, ele nunca vai conseguir tirar a pele dele. Ele nunca vai conseguir se passar por branco. E eu acho que isso no livro, né, e em algumas outras adaptações que pincelam melhor, eu acho que em 39 o William Wyler não consegue fazer isso porque os tempos eram outros. Existia o Código Reis, então existia toda uma questão do que podia ser colocado na tela e não podia. Mas Heathcliff, ele é muito mais cruel no livro, ele se torna um monstro. Ele se torna uma pessoa horrível, realmente. Ele se torna algo monstruoso quando ele volta, essa transformação quando ele volta e quando ele percebe que, mesmo tendo dinheiro, ele não pode, né, ser reconhecido naquela sociedade. Ele se vinga da sociedade como ele pode. O casamento com Isabela no livro é uma tortura que ele faz com aquela moça. Não é só não estou casado por amor. Ele realmente tortura ela. Ele tortura ela como ele tortura os cães. Aqui tem um leve en passant, aparece no início, como ele é cruel com os cães. Os mesmos cães que foram cruéis com ele, de certa forma, né? Que enxotaram ele daquela casa. Então, essa monstruosidade, né? Heathcliff é um monstro criado por aquela sociedade. Aquela sociedade que não permitia ele ser quem ele era, e por consequência, o outro lado da moeda é Kathy, que como Márcia bem falou, Kathy é Heathcliff. Aquela frase, e eu adoro a maneira como Merle, a atriz, é, entrega aquela frase, né? Essa epifania. Eu sou Heathcliff. Eles são a mesma pessoa, eles têm o mesmo espírito, e eles só que ela tem essa questão, ela é branca, ela pode se passar, ela pode sonhar com aquilo ali, ela pode fingir que ela pode se sentir ainda atraída por aquele estilo de vida, porque ela pode desfrutar daquilo, é uma possibilidade real para ela. Enquanto que para ele não é. E a escolha, né, ou pelo menos a aparente escolha, esse engano, né, que ele percebe em que ela escolhe uma vida social, né? E ele vai embora e realmente ela consolida isso, é onde reside realmente essa tragédia, porque eles eram almas gêmeas, eles eram feitos um para o outro, realmente, mas toda a questão social, racial, de preconceitos entra na equação e aquilo simplesmente não é permitido. Então, assim, como é que isso vai ser permitido? E aí o filme entra nesse ambiente do fantasmagórico, do gótico, quase Edgar Allan Poe, que eu acho isso maravilhoso. A ideia do fantasma de Kathy passeando pelos campos do Morro dos Ventos Uivantes, chamando por Heathcliff, para eles consolidarem esse amor, a possibilidade. É um fantasma, e esse fantasma encapsula o passado, a frustração, aquilo que não foi consumado. E eu acho que o William Wyler, da maneira como ele filma, como ele tem respeito à história, como ele
enquadra, a Ari falou muito bem da maneira como a gente está sempre observando pela janela, da maneira como a câmera passeia, a maneira como ele usa o preto e branco para elevar os temas de claro, escuro, luz, trevas, amor e ódio, é algo elegantíssimo, é algo muito carinhoso mesmo com o material. E assim, eu gosto muito porque ele não se afasta no final de colocar os dois fantasmas mesmo lá, aquela a imagem mesmo fantasmagórica deles, porque várias outras adaptações de Morro do Vento Silvantes, inclusive a atual, não entendem muito bem isso de que é uma história De fantasmagórica. fantasma. De fantasma. E Exatamente. mas é uma chamada de fantasma, é o fantasma, é aqueles fantasmas aqueles fantasmas muito reais que assombram a gente. O que é o fantasma senão o desejo de algo que não que ficou, né? Que não consegue passar para um outro lado porque tem algo inacabado, né? Então, assim, esse conceito do fantasmagórico dentro do livro, dentro do filme, eu acho fantástico. E muitas outras adaptações, inclusive a atual, se perdem no excesso do romance, do desejo sexual. O livro tem essa questão de que eles realmente se amam, mas na verdade no livro dá a impressão de que eles nunca consumam nada. Tudo sempre fica nessa questão mais idealizada, mais platônica, o que torna tudo muito mais trágico quando a governanta fala o pão não comido, né? Assim, eles não consumam isso. Então, Só, eu acho que é um filme muito. Oi, só sobre Newton. isso, você não consumado, William Wyler, ele foi a ponto de dar uma sutileza, porque eles não se beijam. O único beijo que Isso, eles dão é só no final, quando ela já está moribunda na cama. exato. Nunca E, segundo a beijam. Liliane, com bafo de cão. Então, esse excesso, claro, há um excesso de romantismo, há um excesso do romance, mas não é só isso. O que subverte o livro, o que subverte o filme, essa adaptação, é justamente esse contraste e a dureza do tema, e esse contraste com essa questão sobrenatural que eu acho genial. Eu acho realmente uma pena que essa adaptação mais recente parece assim, uma fanfic, uma coisa assim, eu li o livro. É uma história de amor, um cara gostoso, uma mulher gostosa, e vão transar loucamente e vão, né, vão viver uma história. O filme não é sobre isso, entendeu? O filme não é sobre isso. O filme é sobre duas pessoas que se encontram, talvez no tempo e no espaço errados, mas que são realmente feitas uma para a outra, são realmente as literais almas gêmeas que só vão realmente conseguir paz e consumação naquilo que elas querem na morte, que é um tema extremamente gótico, extremamente romântico, e eu imagino o frisson que esse material não causou. E o frisson que o filme de William Wyler causou foi um filme que foi indicado para vários Oscars. Laurence Olivier acredita esse filme, inclusive, como um filme que ensinou ele a atuar. Tem várias histórias deliciosas de bastidores. Laurence Olivier odiava Merle, eles não se davam bem, e o William Wyler botou o Olivier no lugar dele várias vezes. Diz: olha, quem dirige esse negócio aqui sou eu. Você não é. Ele diz: quantas vezes eu teria que repetir a mesma cena? Ele, até você acertar. Mas eu sou um ator shakespeariano. Ele diz: pois é, mas aqui não é teatro, aqui é cinema. Então a gente vai repetir até você acertar. E, enfim, depois a Olivier afirma em algumas entrevistas de que foi o filme em que ele aprendeu realmente as artimanhas de como atuar. William Wyler, olha, William Wyler pode ter filmes menores, mas Wyler não tem filme ruim. Isso é uma coisa impressionante. E aqui ele tá com esse Que mais pezinho que ele fez? Já? Se você colocar em uma lista, é muita coisa, Ricardo. Depois eu lhe dou aqui uma. Você pode Não, vou olhar googlar aqui. aí. Tá. E Ben-Hur, assim, ele fez Ben-Hur. Ele fez From a isso. Holiday, que eu acho que a gente assistiu aqui. Ele fez uma série de filmes Qual? também. Magnífico esse dia.
Então, assim, aqui ele ainda exerce assim uma influência do expressionismo alemão, né? De novo, o jogo de cores, de sombras, tudo dentro sublinhando, né, a tragédia, enfim. Foi uma delícia rever esse filme. Eu tinha visto esse filme só uma vez há muitos anos e revi várias outras versões e sempre ficando achando cada uma mais capenga do que a outra e revi essa agora no cinema. Eu acho que essa é das mais capengas ainda. Funciona, inclusive, só uma observação, a versão nova funciona como um filme que não tem a ver com o livro, né? Com a Não tem a história do ver. livro, Eu não né? gostei, não. Isso funciona como uma outra coisa. Mas se você quiser ver uma adaptação realmente de Wuthering Heights em termos de é, tema, sentimento, ainda é a versão de William Wyler. E só para terminar, eu coloquei no grupo a história da atriz, né, da Merle. Ela era uma mulher mestiça. Então, assim, depois leiam aquele material. Eu acho que o William Wyler, ela era uma atriz queridíssima pelos seus pares. As pessoas mais próximas dela sabiam da história de que ela foi fruto de um estupro na Índia. Ela nasceu na Índia. A mãe dela era hindu e foi estuprada pelo padrasto. Então ela era um homem branco, então ela era mestiça e eu tenho certeza que o William Wyler sabia dessa história e coloca ela no papel de Cat porque eu acho que ela tinha um entendimento sobre quem seria o personagem de Heathcliff, qual era o sofrimento dele. E a despeito de eles se odiarem, né, os atores, mas eu acho que a química deles, essa química do não consumado, assim, essa coisa meio anti. É o anti-Scarlett O'Hara e Rhett Butler. Eu acho que funciona bem e resiste bem ao tempo. Eu acho que o Mari colocou, é um filme. É um tema, não é um filme, mas é um tema que é universal. No É mesmo ano, né? Brad Butler é e do Cat mesmo no mesmo ano. ano. É do mesmo ano. É um tema universal de amor não alcançado, né? De que às vezes as pessoas são feitas umas para as outras, mas não nessa vida, mas não para agora. E esse longing, né, esse desejo fica para alguém e talvez no pós-vida, no Wuthering Heights, chamando, talvez se consuma. Só completar o que você falou, é, quando você falou que não é para essa vida, eu me lembrei do filme Como Água para Chocolate. Isso, Não era que o tempo todo isso. aquele amor enorme, ela não casa com ele, quem casa é a irmã e tal, e no final, não vou contar porque pode ser que alguém tenha assistido. Eu quero só pegar um gancho do comentário do Giaê, que eu só me toquei que eu também assisti esse filme só uma vez antes. E eu assisti, não sei quem foi de São Paulo, eu assisti, eu tinha 15 anos de idade e eu vi que esse filme estava passando no Cine Windsor, na Avenida Ipiranga. Que já fechou, obviamente. E aí eu falei, não, Wuthering Heights, nossa, tá passando no cinema. E eu fui lá assistir com 15 anos de idade. Eu tava comentando com a minha mulher, aquela virou e falou, 50 anos atrás você vai assistir esse filme? Que é um filme realmente, é um filme eterno, é um romance, quer dizer, maravilhoso, clássico, não só o romance, como essa versão do William Wyler. E eu acho que, obviamente, eu devo ter assistido antes do Jean, mas eu acho que o Jean e eu evitamos de assistir de novo esse filme e talvez nem fomos. Eu vi essa última versão também, achei meio meia boca, que vocês falam. Não gostei, não. E as outras versões também, tem muita versão. Se vocês olharem, é um dos livros mais traduzidos para cinema e séries de televisão. Eu entrei aqui, eu tenho Roku, eu entrei no Roku aqui, apareceu uma dúzia, eu acho que tem dezenas de versões. Se vocês têm curiosidade, eu aconselho, o livro, como o Jean colocou muito bem, o livro é incrível, o livro vale a pena ler o livro. E quem tiver mais curiosidade, mas esse filme realmente foi o primeiro e para nós aí concordamos foi o definitivo. Eu queria colocar uma outra questão que me veio reassistindo o filme hoje, que essa coisa romantismo é uma coisa bastante é a coisa
da emoção e do sentimento exacerbado, né? E você vê realmente, tem até uma questão, principalmente da época, apesar de ser um filme em inglês, né, que concorreu ao Oscars nos Estados Unidos, tudo, mas ele tem questões assim, ele tem noções de expressionismo. Tem horas que você a morte dela é assim, você leva direto para o expressionismo alemão, porque ela faz uma cara É bem cadavérica. Nosferatu, é bem a cena Exatamente, final de Nosferatu. exatamente. Vendo o último pôr do sol. Exa você tem muita coisa. Quer dizer, mesmo naquela época, o cinema anglo-americano, digamos assim, emprestava de outras vertentes do cinema europeu. E o que me chamou a atenção também, apesar do livro, eu estava olhando aqui, tem a era do romantismo, que foi no começo do século XIX, e no Brasil tem a era do naturalismo, que foi na segunda metade do século XIX, 1870, quase 1900. E tem um livro não muito conhecido, eu descobri por acaso, do Aloísio de Azevedo, chamado O Homem. Todo mundo conhece o Curtiço, Casa de Pensão, todos aqueles filmes famosos dele. Mas esse homem me transportou um pouco assistindo, reassistindo nos Ventos Doentes, essa coisa na cabeça dela, porque você não entende, sabe? Ela é apaixonada por Heathcliff, mas ela quer mudar para um outro mundo, mas ela não quer largar o Heathcliff. Então, existe essa coisa dividida muito na cabeça, no cérebro, que ela não consegue lidar. E eu dou uma dica, se vocês encontrarem, deve ter online aí, em PDF, do Aloysio Azevedo. Aliás, eu não curto muito naturalismo, eu não sou fã de Aloysio Azevedo, mas esse livro, O Homem, vale a pena ler, é impressionante. Eu Ah, queria... cara, peraí. Não, eu achei engraçado você falar disso, porque sabe o que me chama a atenção nesse filme? Eu comentei lá no começo a história da dualidade de personalidade da menina, né, da atriz. Como é que ela. E essa dualidade é muito natural. Sabe um filme que você falou agora? Eu me lembrei o que esse filme me lembrou. Bellamy. Você já leu esse livro, Bellamy, de Guy de Maupassant? É a mesma Sim, é onda. verdade, É, Ricardo. É a mesma onda, cara. Né? Só que, Tem né, essa só vibe. troca os sexos. Só troca os É sexos, né? Mas verdade, tem essa vibe. sim. Essa coisa da dualidade é justamente isso. Você nada é, entende? Você querer classificar as coisas como muito claras, muito perceptíveis, preto no branco, não existe. Nada na vida é preto no branco. Sempre vai ter aquelas tonalidades cinzas. E no fato aqui também de ela ter, porque mais uma vez, entende? É muito difícil. A gente não consegue nem conceber o que passava na cabeça dessa mulher. Porque ela queria que o Heathcliff fizesse parte da vida dela, mas é que ela quer ter outra vida, me repetindo um pouquinho aí, mas ela nunca. Quando ele volta, você vê na cara dela, ela fala, e agora? E agora? Né? Ela não sabe o que fazer, porque ela tem ainda dentro de si aquele sentimento forte da criança, tudo, aquele. Coisa que quando é jovem, é aquela tal coisa. Quando é jovem, as coisas marcam muito e praticamente a gente não esquece, né? Então, mas muito legal, Jean, obrigado por ter sugerido aí. Eu queria. Engraçado que eu tô para reassistir esse filme há meses. E eu falo, vou assistir você. De repente o Jean, coloca aí. Eu falei, beleza, perfeito, caiu bem em cima da hora. Valeu. Mas eu queria saber o que Neve achou, porque a feminista mor da sala, né, podia se manifestar. Liga o som, tá desligado. Seu som. Eu estava esperando aqui, ouvindo o que eu não tinha de repertório, estava muito boa a discussão. É, ao contrário da, acho que é a Liliane, né? Eu gostei do filme, eu não tinha assistido essa versão. Eu assisti a atual e, e foi bom o Jean trazer a história do Heathcliff cruel, né?
Porque na versão atual ela Isso. mostra o quanto ele é um torturador da Isabela, né? É uma coisa É sádica, uma coisa. fetichista, né? O filme É, atual ele leva para uma questão meio fetichista. O filme atual ele é muito sexual, né? É bem Isso. diferente do que vocês estavam falando do não consumado, né? Do não toque, da coisa platônica. O filme atual ele vai para um lado muito de 50 volúpia, de tons de cinza. desejo, né? De aquela coisa incontrolável. Eu particularmente acho que o filme atual podia ter meia hora a menos. Eu fiquei doida que ele acabasse no final, demora demais. Isso é péssimo isso Não para é? um filme. Eu Eu saí também tive essa sensação de que estava eu- muito. Você, olha, muito eu estava pensando em arrastado. assistir esse filme. Eu estava pensando em Não, não vai assistir. não, Obrigado. Ricardo. Não, Não não, vale a Deixa para já. deixa pena. para quando entrar no streaming você É, esse vale assiste. no streaming É. mesmo. Mas assim, E- vale também porque os atores são lindos, né? E o figurino da Cat, apesar de ser completamente fora de propósito, também é lindo, né? Mas fora isso, acho que. E achei legal você trazer, Jean, a história do Heathcliff, porque me chamou a atenção. Eu esperava que nessa versão ele fosse negro, ou fosse de pele escura como indiano, e ele é branco, né? Então tem uma questão aí difícil. Neiva tem só uma questão assim interessante que aí no de 39 como eu disse, existia o Código Reis em vigor, que é um código de normas e moral que vigorava nos Estados Unidos sobre como os filmes, o que podia e o que não podia nos filmes. Por Tá, exemplo, um protagonista negro não ou de podia. cor não podia. Entendi. Então, assim, É. isso era uma coisa que seria o máximo que eles conseguiram fazer. Eu tenho a impressão que passaram um cremezinho em Olivier, ele não era assim, ele tá queimado de Menos sol, branco. Tá menos ele tá branco. menos branco, e eu acho que passaram um delineador nos olhos dele para dar um tom meio cigano. Mas era o máximo que se podia fazer Entendi. com relação a você colocar uma Entendi. pessoa de cor no cinema, entendeu? Essa desculpa esse filme tem, as outras versões não, mas ela tem essa desculpa. Pois é, eu acho que o atual perde a oportunidade ímpar de ter trazido um protagonista negro tão em alta nos dias de hoje, né? Então, eu acho que tem essa questão. Mas eu adorei a discussão de vocês do fantasma, né? Dos fantasmas, porque eu não tinha pegado isso nem na versão atual, nem nessa agora, né? De que de fato é um amor meio de não consumado que você vai consumar em outra vida nessa ausência, né? Mas eu gosto, viu, Liliane? Eu gosto de filme de época. Eu me divirto com eles. Eu acho que a gente tem que olhar com a lente do que era possível naquele momento, né? No meu lado feminista não se irrita com os filmes de época, não. O meu lado romântico fala mais alto. Eu Ó, acho que a gente sempre tem que dar. Oi, oi. não, tem uma coisa, né? Eu falei, não, foi o Eu Nilton que senti que falou, pô, você gostou, Ricardo. Então, assim, não, já foi gostei, uma gostei, grande gostei. vitória para mim. É Não, eu você gostei, gostar. gostei do filme. Essa daí eu gostei. Agora, uma coisa que você comenta, não foi você, acho que foi o Newton que falou, que esse cara, esse diretor, tinha feito um monte de coisa. Cara, eu fui olhar aqui, o cara filma de 1925 a 1970, mas faz uma porrada de filme. Uma porrada, assim. É um número assim. 99% eu nunca ouvi falar. Mas bem o óbvio, né, que tá ali. Os outros, menor ideia. Mas é impressionante, cara, a longevidade da carreira do cara. Tem o Entende? Roman Holiday, né? Com Audrey Hepburn, que é muito famoso. Eu esqueci como é que é em português. Não A sei. Princesa e o Plebeu. Acho que é É a dele. Princesa e o Plebeu, exatamente, de É dele. 53. Ei, Isso. Carrie, aqui tem um Carrie dele em 52. Tem a ver com o Carrie, de Não, Carrie tem não, Estrada? tem não, tem não. Ele fez uma adaptação muito legal também de Jane Eyre, que não é que também tem esses tons meio expressionistas, meio góticos, e eu acho muito legal. A Neiva tava falando uma coisa que eu acho que é essencial, a gente tem que
a gente tem que contextualizar as coisas, né? Assim, dentro de seu tempo, né? Assim, o romance é 1840. Primeira adaptação possível para o cinema, 39. Então, assim, onde é que estava o feminismo na época, né? Assim, o que é que era possível? A gente tá falando de um filme que a atriz principal, Marley Oberon, estava escondendo de todo mundo de que era uma mulher mestiça, né? Assim, a gente já começa por algo assim, a gente fala de mulheres que não eram, inclusive na indústria, não ganhavam nem uma fração do que os homens ganhavam, né? A gente tá falando de um ano em que surgiu, junto com Bons Ventos e Vivantes, temos, sei lá, e o vento levou, que faz também que você também tem que analisar sobre a perspectiva de época. Que eu acho horrível você colocar um disclaimer em O Vento Levou, como se colocou em algumas cópias. Esse filme representa uma época em que existia escravidão. Cara, assim, você está vendo o filme, a escravidão existiu. Assim, Heathcliff dá dois tapas nela, isso existiu, existe, né? Eu adoro essa cena, eu acho essa cena massa porque é tipo assim, o William Wyler 39 acha importante colocar a cena. Eu não acho que é para subjugar a Cassie, porque Cassie ela continua sendo o espírito selvagem que ela é e ela vai dentro dos confins da própria mente dela, da própria dualidade dela, ela vai tomar o caminho que ela escolhe tomar. Mas ele dá os dois tapas nela, assim, e reforça essa questão do machismo, né? Do eu amo você, mas eu vou lhe dar dois tapas. Então, assim, que é isso? E assim, e a gente tem que ver essas coisas sob essa perspectiva, não é de uma forma de você minimizar, mas de você contextualizar de que você está falando de um livro, de uma história de 1840 e que a gente, um tempinho depois, a gente continua vivendo situações parecidas. Então, assim, a contextualização de filmes e a não idiotização de quem está assistindo, o senso crítico de quem está assistindo, de ver, eu estou vendo uma história que se passa na época tal, e isso aqui é uma realidade para aquela época. Como está essa realidade hoje? Né? Então, assim, qual é o papel da mulher, Cassie hoje? Qual o papel, como é que essa personagem, como é que essa personalidade evoluiu para hoje? Esse arquétipo feminino, né? A gente também está falando aqui de dois arquétipos, né? Como é que esse arquétipo masculino desse homem que foi, né, destruído, que volta, que se vinga, que se amargura, esse arquétipo, ele existe hoje? Existe. Esse arquétipo feminino ainda existe, com algumas diferenças, mas como a Mari colocou, existe. Então, essa contextualização, eu acho que grandes filmes, grandes histórias continuam sendo imortais, né? Porque, como Orgulho e Preconceito, que é uma história que também fala sobre temas parecidos, mas que com um final feliz, elas continuam imortais, chamando a atenção, sendo adaptadas, porque elas têm esse quê de universal, né? Elas têm esse comentário universal em que a gente contextualiza na época em que foi feita, mas a gente pode transferir, né? Fazer uma transferência para os tempos de hoje e ver com olhar crítico. Dizer, certo, e hoje? Né, a gente avançou até onde? A gente avançou nessa história, a gente avançou nessas questões. E eu acho muito interessante. Eu acho a personagem de Cassie, assim, é tão interessante porque ela começa com tanta. É muito bonito, assim, e triste. Porque o filme começa. Eu chego a me arrepio pensando porque ela é tão livre, né? Ela no início, ela é livre. Tanto é que a governanta fala, minha criança é selvagem, com muito carinho. Ela é livre, ela é um espírito livre. Ela e Heathcliff, eles têm uma dinâmica de igualdade, mesmo que tenha aquela fantasia da rainha e do príncipe, mas eles estão correndo juntos ali naquele mundo. Só que as convenções sociais, tudo, né, desnivela isso, né? Aquelas crianças se desnivelam, até o irmão dela, que vira também um monstrinho, e também tem os motivos, né, dele, e, enfim. Então essa corrupção, né, da sociedade, essa corrupção das estruturas, né, estruturas
de época, patriarcais, enfim, eu acho isso fascinante. Eu acho realmente a personagem dela, essa dualidade assim de uma pessoa totalmente livre e Ô, Jean, convicta, e depois a dúvida, eu acho muito bonito. Diga, ô, diga, Jean, Ari. Ui. tem uma cena que mostra muito bem essa dualidade dela na mesma cena. É a cena que está a governanta com ele na casa, não sei se na cozinha, e aí eles estão conversando. Aí aparece ela, ele se esconde Sim, atrás da sim. porta, e aí a governanta, sabendo que ele está escutando. Aliás, o papel da governanta é muito importante, né? E Só muito nessa boa atriz. não, além disso, o papel dela, por quê? Ela sabia que ele estava escutando, e aí a moça começa a falar que ela vai casar, que ela está contente, que ela ama o outro. E aí a governanta pergunta, mas e o Heathcliff? E o que você acha dele? Aí ela fala, não, não sei o quê, mas de repente, na própria cena, ela começa a falar dele, e aí volta aquela paixão, só que o som mostra que ele saiu, ele já não está, a gente não vê, mas a É. cena sugere que ele pegou o cavalo e foi embora, Antes de porque a ouvir a gente parte ouve boa, né? A antes parte. de ouvir a parte que ela fala que gosta dele realmente de uma maneira louca. E isso faz com que ele desapareça por anos. Praticamente define a vida dos dois nessa cena com a governanta, porque ele não escutou a segunda parte da cena. Tanto que ela pergunta para a governanta: mas ele estava aqui, ele ouviu? Até que ponto ele ouviu a nossa conversa? Essa cena é muito legal porque define ah, a vida dos dois por anos, né? Que Ela, ele vai embora e não volta, né? o que ele fala, o que ela fala ali é um retrato perfeito de toda a personalidade dela, porque ela Isso, começa descrevendo que ela foi pedida em casamento e que ela aceitou o casamento e falar tudo aquilo que acaba provocando a saída dele. E no entanto, no mesmo fôlego, ela isso, ainda declara, ela declara que ainda ama Heathcliff. exato. Então, quer dizer, Não, e que aquele ela vai além, monólogo. Newton. Newton, ela vai além, ela diz que ela é Heathcliff. Eu acho isso, É, acho então, então, maravilhoso. mas aí que tá. No mesmo monólogo, sem perder o fôlego, ela vai de um lado do espectro ao outro da emoção e do sentimento É como se dela. tivesse uma epifania, né? Ela tem uma epifania ali. Ela vai seguindo um raciocínio lógico do que ela quer, e de repente ela tem, na metade, ela tem uma epifania. Não, mas eu sou Heathcliff. E o que eu quero é ele, só que aí ele já partiu. Eu adoro a expressão de desespero nos olhos da governanta, da atriz. Ela fica da tristeza e o desespero dela. Eu acho muito legal aquela cena, porque é uma charada, né? Ali é uma. A gente sabe que ele está ali, ela não sabe, e essa charada se desenrola na tela de uma forma muito Eu não bacana. sei, a minha curiosidade, Jean, é se no livro essa cena existe desse jeito, Não é ou desse foi uma jeito, não, solução, Ari. Não é não desse é? jeito, não, não. Eu li há muitos anos, mas eu revendo hoje, eu me lembrei que não é assim. Eu não me recordo, mas assim, William Wyler fez uma cinema. Ele Uma decupou de uma sacada. forma, de uma forma mais charada para ficar mais. Eu acho até que é mais interessante no filme. Eu lembro do momento que ela fala, eu sou Heathcliff, mas é diferente. É diferente. É. Eu E na queria só verdade, complementar. Eu queria. só para terminar, e na Ah, verdade o personagem da governanta é tão importante. O filme começa praticamente com um flashback da Isso. fala dela, falando, né, de onde vem aquela história, né? Enfim, é um personagem, é aquele personagem que sabia de tudo que rolava na casa, das emoções, das contradições, dos amores, dos ódios, das revanches, das angústias, da vingança, e aquele personagem que é atualíssimo, porque tem gente que trabalha em certos lugares e que conhece a vida da família toda, os podres e os não podres,
que tem ali de situação, mas não fala. Ela não pode falar, ela sabe de tudo, ela torce até pelo amor dos dois, na minha opinião, Sim, mas ela não, né? Ela não pode se ela não meter, tem ela não se dizer. mete. Ela não É, tem. é muito legal isso. É muito atual isso, inclusive. Márcia, você quer dizer, Márcia? Diga Eu quero aí. só completar isso, como você estava falando, que ela é Heathcliff, e ela, com todo ela e ele, com essa alma selvagem, a palavra Heathcliff é o descampado, e o cliff é a rocha. Então, era eles dois, Isso. o descampado e a rocha. E é muito legal porque esse nome quem dá é o pai. Eu esqueci de falar do pai. Eu adoro o personagem do pai. Porque assim, ele pega uma criança, né? Assim, ele é um homem, assim, ele simplesmente ele pega essa criança e assim, eu vou criar esse menino. E Não, ele mas o tem mais interessante dessa cena é que ele quando eu procurei quem era o dono e não achei. exato, exato. E era assim, os confins do que você de que você vê o abandono, né, e aí tem outras histórias como Oliver Twist, enfim, que vê assim o que era ser órfão nessa época, né? Assim, a sentença de morte em vida, que era ser um órfão, mas assim, ele leva para criar como um filho, apesar de que o outro filho dele, né, cria toda aquela questão, aquelas confusões, mas o sentimento dele, apesar de ser, de certa forma, condescendente, mas era genuíno, eu acho legal. E Heathcliff é o nome que ele dá para ele. Como é que vai chamar esse menino selvagem, Heathcliff? Que fim desse da ruína da filha dele, e tudo adiciona esse tom de tragédia realmente, porque ele morre cedo, né? Ele é um homem que morre quando eles eram crianças ainda, e você se pergunta se ele tivesse vivido, né? Será que se ele tivesse vivido, ele teria autorizado esse romance? Eu acho que abre várias possibilidades interessantes, mas que a tragédia, né, ceifa a vida dele rápido e as coisas se desenrolam como se desenrolam naquela época, quando um patriarca morria e a família, né, partia para o filho mais velho, e, enfim, acontece aquilo ali. É muito interessante, é muito triste, mas tem algo de muito charmoso na história, no filme. Tem um outro filme de fantasmas que são filmes bem diferentes, mas isso de fantasmas, de coisas, de segredos, de coisas proibidas que voltam e que as pessoas ficam se perguntando é fantasma ou não. Tem um grande filme que é Os Inocentes. Eu espero que um dia a gente possa passar aqui também, que tem muito isso, né? Desses fantasmas. Deborah Carr. Isso, dos fantasmas que existem, não existem, mas essa grande metáfora, né, daquilo que não foi vivido, né, desse longing, né, desse desejo, acho lindo. Eu fiquei muito comovido vendo de manhã, eu vi bem cedinho, fiquei, poxa, que bonito, fiquei muito Grande, feliz de ter revisto. grande. Eu queria dar. Eu vou ter que sair daqui a pouco, vai começar o Screen Actors Guild na Netflix. Mas eu queria jogar uma pitada de curiosidade aqui. Esse filme é de 39 e até hoje dizem que talvez tenha sido o ano mais disputado, porque para mim esse filme é um super clássico e não ganhou melhor filme nem melhor diretor, perdeu para E o Vento Levou. E naquele ano nós tivemos também o Mágico de Oz, nós tivemos No Tempo das Diligências e nós tivemos Simplesmente, né? e nós tivemos Mr. Meat Go to Washington. Eu não sei qual é o É, título aí. a Agora, mulher faz o homem, a é, mulher faz o homem. mim, o Vento Levou, tudo bem, ganhar melhor filme, e os dois estão pau a pau ali, páreo duro. Agora, para mim, o William Wyler já devia ter ganho melhor diretor, porque inclusive o Vento Levou teve dois diretores e não foi bem dirigido. Foi o Selznick que dirigiu o Vento Levou, né? Mas só essa curiosidade para E você. eu trago uma fofoca de época, Laurence Olivier, quando foi escalado para fazer Heathcliff, ele namorava Vivian Lee, e ele queria Vivian Lee para o papel de Cassie. E William Wyler disse não, eu quero Merle Oberon.
e teve toda uma discussão de bastidores que aparentemente Laurence Olivier tinha uma opinião bem forte sobre as coisas. Mas, enfim, virou história de Hollywood. Paulo, então eu vou me despedir Pessoal, porque eu vou assistir lá os não, prêmios. Não sei se tem você na só Netflix aí. não. Vão todos, né? Tá Eu, legal. Eu acho que. Seguinte, o meu estômago já bateu aqui tá. só, pessoal. Olha aqui. Vamos. Não sei se é aí no Brasil. Se chamava SAG, Screen Actors Guild, agora mudou para Annual Actors Guild Actor Awards. Tem na Netflix, confiram aí se está passando no Brasil também. E vai ter como anfitriã uma das minhas atrizes prediletas da atualidade, a Kristen Bell. Não sei se conhecem ela. Uhum. Ela é muito legal, a Veronica Mars. Então confiram aí se tiverem disponível aí para vocês, tá? Um abração, valeu. Gente, foi um prazer, viu? Desculpem ter chegado atrasado, mas foi um prazer estar com Imagina, vocês. tá vendo, Jean? Sabe como é o nome de eu gostar desse filme? Água mole em pedra dura. Não é possível. No ano. Ok, vocês venceram. Ok. Exatamente, é mais ou menos isso. Bom, Ei, tchau, pessoal. pessoal. Tchau, Abraço. tchau. Boa noite, Boa boa semana. semana, Boa gente. semana para todos. Tchau. Tchau.